Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz também àqueles que estão em casa, nos acompanhando pela internet, que Deus muito o abençoe. Cantamos que o Senhor Jesus é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Sejamos então mais uma vez sustentados pela palavra do Senhor neste culto que prestamos a Ele e que dele recebemos as suas bênçãos. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2, dos versos de número 1 ao verso de número 12. As crianças já podem se retirar. É isto? As crianças vão para o seu momento. Que Deus as abençoe, preserve nossas crianças para a glória dele. João capítulo 2, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Aguardar que as crianças saiam, para que nós leiamos a palavra de Deus. Pois bem, acompanhe silenciosamente a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Oremos ao Senhor. Deus de misericórdia e graça, encontram-se aqui servindo ao Senhor em culto pecadores diante da Tua palavra. Pecadores que, como eu, falhos, carecem da Tua ação sobre nossas vidas. Carecem, ó Deus, do Teu entendimento, da ação do Teu Espírito Santo em nossos corações, para que compreendamos não só o milagre, mas o Deus do milagre, para que compreendamos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesta noite, através deste trecho. Usa-me tão somente para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, ó Deus. Que possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor e glorificarmos a Ti com nossas vidas. É a oração que Te fazemos gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Igreja Evangélica Brasileira tem lidado com a questão do milagre de 2 maneiras diferentes que se destacam, que são extremos quanto à questão do milagre. Algumas delas têm lidado com o milagre como moto principal, como tema principal, como marketing da igreja, e buscam atrair a outras pessoas através da ideia de que ali é o lugar do milagre e que não há culto se não houver milagre, que não há reunião diante do Senhor se o milagre não acontecer. A ponto de, nós sabemos muito bem disso, termos milagres forjados para atrair a atenção de pessoas. São aqueles que não estão atentos a fazer a vontade de Deus e a descansar na vontade do Senhor, quanto a todas as coisas, inclusive quanto ao milagre da parte de Deus. No outro extremo estão igrejas que estão plenamente acomodadas
quanto à ação do Senhor nas suas vidas. Criaram uma agenda, um sistema, e entendem que o simples reunir de pessoas dominicalmente ou no dia escolhido pela sua liderança é suficiente para entender que Deus está agindo. E não abrem espaço ou não entendem que o Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus de ontem, é também de hoje e o será eternamente. E que ainda hoje Ele age com milagres. Ele faz os seus milagres, por mais que de forma ordinária ou extraordinária. Logo, é preciso que entendamos que não podemos estar em um destes extremos, mas equilibrados e balizados pela palavra do Senhor, entendemos que o Deus do milagre continua a agir quando Ele bem entende, da forma como Ele bem quer, não pelos nossos meios e métodos, mas pelo meio que Ele determinou, para a glória dEle em primeiríssimo lugar, para o benefício do seu povo e para que Cristo seja testemunhado entre as nações como o Filho de Deus, aquele que faz todas as coisas e que cuida do seu povo de várias maneiras, inclusive através do milagre. Nós estamos diante de um texto, queridos, em que o Senhor Jesus está começando o seu ministério. O evangelista João está trazendo aqui algumas informações a respeito de mostrar Jesus para os homens como o Messias de Deus. Se você voltar uma página, vai ver algumas referências a esta questão. Jesus Cristo sendo chamado de o Verbo, aquele que é a ação, é o próprio Deus encarnado entre nós. Depois você vai ver 3 testemunhos a respeito de Jesus por parte de João Batista, culminando com o batismo de Jesus. E aí muitos perguntam, por que Jesus foi batizado? Se o batismo é sinal e selo da aliança, como também é reflexo da conversão, da restauração de uma pessoa, para que nós entendamos que ali no batismo de Jesus inicia-se o ministério de Cristo como profeta, sacerdote e rei. E era essencial que João colocasse isso diante dos homens para que se entendesse. Este é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que veio para mudar a história dos homens. Após isto, Jesus como Messias é relatado por João como aquele que traz para junto de si os seus discípulos. E então, no capítulo de número 2, é relatado, nas palavras de João, o primeiro milagre do Senhor Jesus. Num conjunto de 7 relatos, a partir de João, são colocados estes relatos para que nós entendamos, para que os discípulos entendessem, para que os seus seguidores entendessem e para que todos aqueles que estivessem em contato com a palavra de Deus entendessem. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e aquele que veio mudar a história da humanidade, de condenados eternamente para salvos, eleitos na pessoa e no sangue de Cristo Jesus. Este acontecimento se dá através de milagres. E este primeiro milagre tem alguns ensinamentos necessários para nós, para que entendamos os milagres de Jesus. E aqui especificamente, um vinho novo, uma vida nova. Os milagres de Jesus, um vinho novo, uma vida nova. Vamos olhar para o texto e observarmos as questões que estão muito claras diante de nós, para que compreendamos o milagre, a ação do Senhor e o atestado claro de que é Ele, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Observe inicialmente do versículo 1 ao versículo de número 5. Aí nestes versículos estão relatadas 2 questões ligadas à relação humana com o milagre de Jesus e com o Senhor do milagre inicialmente. A relação humana com o milagre e com o Senhor do milagre. Veja que João Batista coloca em 2 questões específicas. A primeira delas, que se encontra aí do versículo 1 ao versículo 2. O momento histórico para João, a respeito daquele momento, mas o momento em que Jesus é citado como o filho de Maria, que foi convidada para este casamento, e sendo o próprio Jesus, junto aos seus discípulos, convidado para este casamento.
Este é um relato, queridos, que nos faz lembrar a respeito da humanidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que era 100% Deus, era também 100% homem. Ele era um ser social, ele estava envolvido em momentos ligados à sociedade. E é interessante que a palavra do Senhor traga este milagre mostrando Jesus participando de uma festa em Caná da Galileia, uma festa de casamento. Isso já traz uma lição para nós, queridos, que nós estamos no mundo, apesar de não fazermos parte dele, mas estamos para ser sal e para ser luz, e não agiremos como servos de Deus, se não estivermos envolvidos para testemunhar a respeito de Cristo Jesus, por onde quer que andemos. Livrar-se de uma dicotomia, de dizer que isso pertence a Deus e isto não pertence a Deus, o mal e o bem, e eu só me envolvo com aquilo que eu defino como sendo o bem, e o mal eu preciso simplesmente me livrar de qualquer forma. Jesus é convidado para esta festa, e é interessante que esta primeira colocação, este convite de Jesus para esta festa, vai apontar para algo que eu e você precisamos compreender como uma condição natural para o milagre de Jesus em nossas vidas. De forma muito simples, há uma reflexão clara aqui de que Jesus precisa estar presente em nossas vidas para que o milagre aconteça. Que Jesus precisa ser convidado para estar conosco nos nossos momentos de gratidão, de festa. Quem é que você convida primeiro para o seu casamento? Quem é que você convida primeiro para o seu aniversário, para um momento de felicidade, da promoção no trabalho, ou para ir para umas férias, alguma coisa desse tipo? Veja que aquele que convida nem sequer é citado no texto. Não há uma preocupação em mostrar quem convidou, mas o ato de ser convidado Jesus para o casamento coloca-se de forma muito clara diante de nós. O convite para este casamento nos mostra algo importante da nossa parte, da nossa ação humana em relação ao milagre do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós muitas vezes queremos Jesus agindo na nossa vida, mas não lembramos de convidá-lo para a nossa vida. Não é uma questão de salvação, não é uma questão, mas não é uma questão de eu fui salvo porque convidei a Jesus. É uma questão de vida com Deus. De dia após dia você dizer, Senhor, está aqui a minha casa, está aqui os meus momentos, está aqui a minha gratidão. Tudo é teu, tudo pertence ao Senhor. Se Cristo não estiver presente em nossas vidas, o milagre não acontecerá. Mas a segunda questão que está colocada aqui ainda no texto, quanto à participação humana no milagre do Senhor Jesus, está relatada aí dos versos 3 ao verso 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Há aqui um rudimento de uma relação humana comum ligada a uma cultura judaica. O que há aqui é um reflexo do patriarcado muito presente na relação de Jesus com Maria. Entenda-se que, neste período, José já havia falecido. Logo, os filhos de um casal deveriam cumprir o mandamento de honrar pai e mãe na pessoa da mãe. E assim sendo, eles estavam, como nós convivemos naturalmente com nossas mães, submetidos, até que casemos, até que formemos a nossa família, submetidos em autoridade à mãe. Mas a colocação aqui é muito clara para que a gente entenda que não são os rudimentos humanos da cultura que vão gerar o milagre nas nossas vidas. Não são as ligações familiares, não são as condições que nós colocamos como cultura, como formação familiar, que dirão, está na hora de acontecer o milagre. O texto mostra que Maria recorre a Jesus. Alguns, tentando defender a mediação de Maria, colocam que Maria foi buscada por outros para buscar a Jesus. Seguindo aquele moto popular do catolicismo romano, né? Pede à mãe que o filho atende. Mas não há base bíblica para dizer isso. O que há é que Maria vai a Jesus e diz a ele, o vinho acabou. Lembre-se, o vinho era semelhante ao bolo de casamento. Casamento para a gente não é casamento se não tiver bolo. Né? A festa, a alegria, a confraternização está no momento da recepção, e o auge desta festa está para nós
no partir do bolo. Antigamente uns bolos maiores, agora uma coisinha mais representativa, mas ele está presente, mostrando a alegria. Para estes aqui, o vinho era sinônimo desta alegria, desta festividade. O casamento era um casamento alegre, era motivo de felicitações, de se confraternizar. Acabou o vinho, Maria busca a Jesus. E a palavra de Jesus para Maria, queridos, precisa ser olhada com muito cuidado. Por muito tempo, eu olhei de forma inadequada, olhei para Jesus tratando Maria de forma ignorante. Eu li o texto, já que o texto não apresenta diretamente sentimentos ou tom de voz, e via Jesus dizendo para Maria: Maria, o que é que eu tenho a ver contigo? Vai cuidar da tua vida, alguma coisa do tipo. E não é exatamente assim que acontece. A palavra de Jesus para Maria, quando o texto traz essa expressão aqui, mulher, que tenho eu contigo, é como se Jesus dissesse para Maria assim: minha senhora, eu não tenho mais nenhuma relação direta contigo. Lembre-se, Jesus foi batizado e, em sendo batizado, inicia-se o seu ministério. O que acontece aqui é que Jesus olha para Maria e diz: a minha relação de subserviência não está mais medida pelos padrões culturais familiares quanto a você, minha mãe, Maria. Entenda-se. Nós não podemos pegar esse texto para simplesmente reduzir Maria a nada. Ela é serva do Senhor, ela é nossa irmã, ela estará conosco nas moradas eternas. É ela quem canta: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mas é preciso entender: as relações de subserviência de Jesus para com Maria se encerram com o batismo de Jesus. Não podemos ir ao extremo da ignorância, de dizer Jesus não quer mais relação com Maria, mas também não podemos dizer, como alguns entortam o texto para dizer: olha, Maria intercedendo pelos homens e fazendo algo para que houvesse o milagre. Tanto é que a palavra de Maria, no final ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Logo depois de Jesus dizer: ainda não é chegada a minha hora. Por quê? A participação direta dentro desse padrão cultural familiar judaico entre Jesus e Maria só se dará depois da sua morte na cruz, quando ela recolhe o seu corpo e providencia as tratativas para o seu sepultamento e providencialmente atesta também a sua ressurreição. Entenda, há um período de ministério da parte de Cristo, do qual Maria não teria nenhuma participação, como alguém que pudesse mediar o milagre, como alguém que pudesse fazer o caminho para que o milagre acontecesse. William Barclay comenta a respeito dessa questão, dizendo: bem longe de ser uma maneira rude e descortês de tratamento, este era um título de respeito. Nós não temos uma maneira de falar, especificamente no português, que traduza isso de maneira exata, mas é melhor traduzi-lo como minha senhora ou moça, para dizer: eu te respeito, mas o meu ministério não cabe ao Senhor, não cabe a você, a esta senhora. Entenda que na participação humana no milagre de Cristo, há o cuidado de termos Jesus sempre presente em nossas vidas, como for aqui junto com seus discípulos convidado para esse casamento. Mas ao mesmo tempo, de forma negativa, nós não podemos imaginar que os nossos rudimentos humanos, a nossa tradição humana, a nossa forma humana de fazer, nos levará a gerar um milagre da parte do Senhor, através de Cristo, em nossas vidas. É preciso que tenhamos cuidado para não sermos aqueles que buscam gerar o milagre através do nosso meio de fazer. A minha hora ainda não chegou, o Senhor Jesus diz para Maria, e haverá um momento em que eu voltarei a ser visto como teu filho e ser cuidado como um parente naturalmente colocado. Muito bem. O texto continua, queridos, agora do versículo 6, para mostrar que há também uma relação de Jesus e do milagre com a lei do Senhor. Veja que no versículo 6 há uma referência muito clara a uma citação quanto à questão da lei. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações.
e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas era uma medida para cerca de 38 litros, e era uma medida que estava intimamente ligada ao processo de purificação determinado lá no Velho Testamento, determinado lá para o processo de purificação daqueles que teriam sangramentos, teriam corrimentos corporais, teriam contato com sangue humano ou de animais, teriam contato com animais enfermos ou com enfermidades humanas em seu próprio corpo ou contato com outros enfermos. Era preciso que estes se purificassem e, em se purificar, apresentassem-se ao sacerdote para dizer: está resolvido o meu problema. Você deve lembrar do milagre daqueles 10 leprosos em que o Senhor Jesus simplesmente diz a eles: cumpram a lei, vão se apresentar ao sacerdote para atestar a cura e a purificação da parte de vocês. Estas talhas de pedra mostram intimamente o quanto o Senhor Jesus é aquele que cumpre a lei de Deus. É aquele que modifica a situação de impureza para uma situação de pureza diante de Deus. Lembrem-se, é Jesus mesmo quem diz no Sermão do Monte: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. A referência a estas vasilhas tem uma ligação direta com esta colocação veterotestamentária. É Jesus quem olha para o Velho Testamento e diz: ele ainda é princípio de vida para o nosso viver, e ele ainda é texto sagrado para que vivamos a sua palavra. Muitos têm dito por aí que o Velho Testamento morreu, caducou, serve tão somente agora como referência histórica. Não, o Velho Testamento tem princípios claros que eu e você precisamos viver, e através desses princípios nós estaremos fazendo a vontade de Deus e entendendo que em cumprir a vontade de Deus, o milagre do Senhor estará próximo de nós. É preciso que tenhamos muito cuidado, queridos. Nós não temos outra regra de fé e prática que não a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Nós temos a lei do Senhor bem clara diante de nós. Tudo bem, o padrão cerimonial da lei já não está mais presente, mas o padrão moral continua. A lei do Senhor continua viva e está sempre diante de nós. Nós estamos estudando os 10 mandamentos e eles têm sido válidos, como serão até a volta de Cristo, para as nossas vidas. Você quer viver um milagre da parte do Senhor? Esteja atento à palavra de Deus. Esteja atento à lei do Senhor. Viva o que a palavra de Deus tem dito. Você deseja provar de um vinho novo na sua vida? Olhe para a palavra do Senhor como lâmpada para os seus pés, como luz para o seu caminho. Deixe os rudimentos humanos de lado para viver aquilo que Deus colocou na sua vida, a sua palavra, a sua revelação para mim e para você. Deus falando conosco através da sua palavra todos os dias, para a glória dele e para a nossa edificação. Olhe para a palavra do Senhor, queridos, atente para a palavra de Deus. Mas o texto continua ainda nos versos 7 e 8, além de nos mostrar a participação humana no milagre, a obediência à palavra de Deus no milagre, na transformação da água em vinho. Nos versículos de número 7 e 8, nós vemos claramente a obediência do homem no ato do milagre. Veja, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E como que destacando, João escreve: e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. A referência, queridos, aqui colocada é de um padrão muito claro de ordem e de obediência. A palavra de Deus, ela tem constantemente nos ensinado, nos dado ordens, e espera de nós o Senhor, através da sua palavra, a nossa obediência. Veja que diante de Jesus estão servos que especificamente não estão ligados ao ministério de Cristo, mas que mostram para nós, através da sua atitude, o quanto se precisa obedecer à palavra de Deus.
o quanto se precisa viver o ensino do Senhor em nossas vidas. Vejam que os detalhes são muito claros. Os servos não fizeram o milagre, mas eles obedeceram e encheram as talhas até onde? Até a borda. Encheram totalmente, fizeram o que o Senhor mandou. Eles podiam dizer, não, há muito peso, vamos encher só até a metade, eu acho que vai resolver. Não, o Senhor tinha um milagre de abundância para aquela festa, de qualidade e de abundância. E aqueles homens precisavam obedecer. O texto também diz que o Senhor Jesus manda que eles tirassem e levassem para o mestre-sala. O novo serviço de um vinho deveria ser apresentado ao mestre-sala. E aqueles homens, obedecendo ao Senhor Jesus, fizeram de forma semelhante. Charles Spurgeon diz o seguinte a respeito deste trecho da palavra. Vejam, este é um padrão para a nossa fé e obediência. Quando você for convidado a acreditar em Cristo Jesus, acreditar nele, acredite nele até a borda. Quando lhe disserem para amá-lo, ame-o até a borda. Quando você for comandado a servi-lo, sirva-o até a borda. Como nós somos bons de colocar os nossos padrões para o serviço diante do Senhor. Como nós somos bons em dizer, Deus conhece o meu coração. Conhece, verdade. Ele sabe que o seu coração é enganoso. E Ele vai tratá-lo a partir de suas obras, é o que diz a palavra do Senhor. Como nós somos bons de padronizar o serviço ao nosso bel querer. Como nós somos bons de dizer, se não for nesse meu horário, não vai dar para mim. Se não se adaptar à minha condição, nem conte comigo. Deus sabe do que eu sou capaz de fazer e Ele só vai até o meu limite. Está aqui um milagre diante de nós para nos mostrar que Deus vai muito além do nosso limite. Basta que nós obedeçamos ao Senhor. Será que é uma boa opção você tentar moldar o padrão de Deus à sua vida? Tentar contemporaneizá-lo, dizendo, no nosso tempo é diferente, as nossas festas são outras, e Deus pode fazer o milagre de uma outra maneira. Ele se encaixa naquilo que eu penso, Ele entende a minha situação e Ele tenta me agradar. Não, a glória pertence ao Senhor, o louvor é todo dEle, a honra é somente ao Senhor Jesus, cabe a nós tão somente servi-lo de acordo com a sua vontade. Encha a talha até a borda, leve até o mestre-sala. Por mais que você pense que é somente água, por mais que você pense que é um serviço qualquer, por mais que você pense que é só uma ação social, como teremos agora dia 23, Deus tem usado o seu povo para alcançar a outras pessoas e assim fazer verdadeiros milagres nas vidas de quem nós não imaginamos que possa acontecer. Então somente obedeça ao Senhor da forma como Ele exige de você pela sua palavra. Já vimos que há um padrão humano de lidar com o Senhor no ato do seu milagre. Há também um padrão de obediência, como também há um cuidado para com a palavra do Senhor de forma completa, entendendo que a Ele deve ser dada a glória e é Ele quem propõe tudo aquilo que precisamos fazer, que exige de nós a nossa obediência. Mas há ainda, queridos, por fim no texto, chegando já nos últimos momentos do texto, o relato que vai do verso 9 até o verso de número 11, dizendo, tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Entra na história, queridos, a figura do mestre-sala. Alguém que, de acordo com o texto, não tem contato com Jesus, não viu o milagre acontecer,
não viu Maria recorrendo a Jesus, não viu Maria dizendo aquilo que todos nós precisamos entender: façam tudo que o Mestre mandar. E isto é de extrema importância para entendermos a palavra de Deus, e que tão somente recebe talhas de vinho com um vinho para a festa. E aqui, queridos, não vai caber para nós tratarmos se o vinho era alcoólico ou se o vinho não era alcoólico. Isto são rudimentos muitas vezes ligados à nossa vaidade, para tentarmos encaixar o milagre ao nosso padrão. Jesus transformou água em vinho, mas esse vinho não era alcoólico, porque eu sou crente tradicional e eu não sei lidar com isso. Não, era alcoólico, porque eu tenho base para... Não, a questão não é essa. Existe uma tradição deste contexto aqui, desse período, em que havia um desdobramento do vinho, que seria mais próximo do nosso vinho tradicional, com algumas porções de água. Mas é como foi dito, não cabe a nós o tratarmos da essência de como a coisa funciona aos olhos dos homens. Mas há aqui, queridos, diante de nós, alguém que não tem uma relação com Cristo, alguém que não presenciou o milagre, alguém que nem sequer deu falta de vinho na festa, mas que verifica: alguma coisa está bem diferente neste vinho. Alguma coisa aconteceu e o padrão humano foi transformado. O Senhor Jesus pede que o vinho seja testado e atestado pelo mestre Sala. Jesus insiste que o milagre precisa ser colocado em teste e de imediato. O vinho precisava ser servido e é colocado diante dos homens o acontecimento maravilhoso, algo melhor, algo inesperado, algo fora do padrão comum para uma festa de casamento ou para a vida comum daqueles homens estava acontecendo. E diante daqueles homens estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que modifica aquilo que é corriqueiro, água em vinho precioso, em vinho maravilhoso. Charles Spurgeon também comenta esse trecho dizendo: é manifesto que o milagre prova o poder de realizar todo o milagre. Se Cristo pode transformar água em vinho com sua vontade, Ele pode fazer qualquer coisa e absolutamente tudo. Se Jesus uma vez exercitou um poder além do natural ou da natureza, podemos prontamente acreditar que Ele pode fazer isso novamente. Não há limites para o seu poder. Aleluia. Sabe, queridos, nós temos visto milagres em nosso meio, pessoas sendo curadas, vidas sendo restauradas. Nós temos visto o maior dos milagres, de acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, que é a conversão em Cristo Jesus. Aqueles que estavam nas trevas, sendo transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos visto vidas e famílias sendo mudadas. Ora, o que é isso? Uma estratégia eclesiástica? Ora, o que é isso? O poder de eloquência dos pregadores? A ação daqueles que estão diretamente com o povo? Não, é o milagre do Senhor no nosso meio. É Deus sendo exaltado na transformação de vidas, muito mais do que a simples transformação para Cristo de um pouco de água em vinho da melhor qualidade. Ainda hoje, queridos, Jesus Cristo tem feito milagres e nós, a exemplo deste mestre Sala, temos atestado o milagre do Senhor. Um milagre que tem muitas características, que nós tiraríamos aqui um bom tempo tratando de cada uma dessas características, mas que nos mostra que Deus sai do nosso corriqueiro para fazer o que é espetacular, que Deus não está guardado pelos nossos padrões para fazer aquilo que é bom para nós, ou seja, Ele não espera que o melhor vinho seja entregue primeiro, mas Ele entrega-o num segundo momento, para nos mostrar que quando Deus age em nosso meio, trazendo o seu milagre, Ele tem o melhor para o seu povo. E o Senhor Jesus é visto como o Cordeiro de Deus, aquele que não só tira o pecado do mundo, mas que faz milagres no meio do seu povo, e que estes são claramente atestados pelo homem. Louvado seja Deus por isso, queridos. O Senhor Jesus guarda o melhor para o final, guarda o melhor através do seu milagre. O comentarista Leon Morrison diz o seguinte: não há muitas coisas que Jesus trouxe
ao mundo do mesmo tipo que o mundo sempre teve, ainda assim superando todas elas em valor e excelência. Havia amor e alegria e bondade no mundo antes de Jesus, mas era um tipo totalmente diferente depois de Jesus. Haviam festas de casamento, havia confraternização, havia bênçãos entre os homens, corriqueiramente, como ainda hoje há. Mas o que Deus tem para nós, queridos, é incomparavelmente melhor. E até aquilo que chamamos de morte, de tristeza, é a passagem para um momento especial e eterno diante do Senhor, numa morada perfeita, onde não há mais choro, onde não há mais tristeza, onde as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e até na morte o Senhor Deus tem feito milagres pela ação de Cristo Jesus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, queridos, no versículo de número 11, o evangelista diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Para João, queridos, os milagres são sinais, como já citei no começo. Eles apontam para além de si mesmos. Por mais espantosos que sejam os milagres vão além. Eles mostram Cristo como o Senhor sobre nossas vidas e aquele que muda a nossa essência, que nos dá um vinho novo e que nos dá uma vida nova. Este milagre em particular, queridos, significa que há um poder transformador associado a Jesus. Veja que esse poder transformador é citado já no Velho Testamento. Moisés, por exemplo, transformou a água em sangue, mostrando que a lei resulta em morte, como encontramos em Êxodo, capítulo 7, do verso 17 ao 21. Porém, o primeiro milagre de Jesus, a água em vinho, aqui citado, mostra a alegria de sua nova obra. Isto representa, queridos, o que João disse no capítulo 1, verso de número 17. Lá é dito o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que está sendo colocado por João aqui diante de nós, queridos, esse sinal miraculoso, é nada mais do que as portas dos céus se abrindo para a humanidade pecadora. Agora, o Senhor Jesus entre nós, o Emanuel, Deus conosco, traz uma novidade de vida. Os milagres que Jesus fez atestam quem Jesus é, mas mostram que há muito mais a ser visto dali em diante. Agora nós temos o Cristo encarnado. Agora nós temos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Deus vestindo pele humana e estando entre nós, Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele faz aquilo que não cabe ao nosso poder. Ele vai muito além e inicia os seus milagres. Este primeiro sinal miraculoso é o primeiro dos 7 sinais que estão descritos no Evangelho de João. Cada um designado a trazer ao leitor para a fé em Jesus Cristo. João explicou este propósito no capítulo 20, do verso 30 ao 31, quando diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo e através dos seus milagres. O vinho novo é sinônimo de vida nova. Talvez você esteja vivendo simplesmente uma vida comum. Talvez você não tenha entendido ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você ache que é tarde demais porque já está velho, ou é ainda muito cedo porque é novo. Não deixe que os milagres de Cristo passem desapercebidos para você. Olhe para os milagres do Senhor Jesus e veja que Ele fez e ainda fará muito mais em nosso meio. Mas talvez você seja aquele crente que está acostumado com a religiosidade. Você está acostumado com tão somente a presença na casa do Senhor, o cumprir horários, agendamentos, uma forma de falar, um jeito de vestir ou algo do tipo. Jesus Cristo, ainda hoje,
é aquele que transforma a água em vinho na vida das pessoas e o vinho da melhor qualidade. Entenda Cristo na sua vida como aquele que continua agindo e que pode te usar como instrumento para milagre na vida dos outros e que pode também fazer ainda hoje milagres verdadeiros e reais atestados pelo homem na tua vida. Busque a Deus, caminhe cada vez mais com o Senhor. De forma aplicativa, queridos, eu quero já convidar o grupo de louvor para que venha à frente. Fique com as seguintes lições. Primeiro, convide constantemente Jesus para o seu casamento, ou seja, para a sua vida. Coloque sempre Cristo no seu dia a dia, no seu viver. Não deixe de entender que é Jesus o centro de todas as coisas e Ele precisa estar presente na sua vida. Em segundo lugar, não espere o milagre de Cristo por meios e métodos humanos. Deus tem a sua própria forma de agir. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o milagre que Ele tem para fazer. Terceiro, não despreze a lei do Senhor. Se Cristo a cumpriu, cabe a nós darmos a devida atenção à lei do Senhor. Esteja atento às palavras do Senhor, que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis à presença do Senhor, ou seja, sejam um reflexo da palavra de Deus na sua vida. Em quarto lugar, seja obediente a todas as ordens e mandamentos do Senhor Jesus sobre sua vida. Não dê a Cristo metade de uma tralha de água. Dê a Ele uma tralha cheia de água, completa de forma a obedecê-lo, da maneira como Ele exige de você. Não coloque os seus padrões para a obediência a Deus. Obedeça-o da forma como Ele espera que você faça. E por fim, contemple os milagres de Cristo na vida daqueles que o amam. Aprecie o melhor do comum vindo da parte do Senhor. Veja que no versículo de número 11, no final do versículo é dito que os seus discípulos creram nele através do milagre. Deus tem muito para nos mostrar, queridos, pela sua palavra e pelos milagres que estão descritos na sua palavra e que podem ainda hoje acontecer na nossa vida. Cabe a nós confiarmos no Senhor, descansarmos na sua vontade, nos dispormos a obedecê-lo da forma como Ele espera de nós, e tão somente contemplarmos a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, agindo em nossas vidas através do milagre. Que este milagre, querido, seja uma lição para as nossas vidas, para que vivamos cada vez mais o milagre do Senhor no nosso dia a dia e busquemos vivê-lo de acordo com a sua vontade. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor.